Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui quem vos fala, presbítero Ivanilson, do canal O Expositivo. Estamos hoje no capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João. Estamos numa série de reflexões, capítulo por capítulo, deste Evangelho. E hoje nos encontramos no Evangelho de João. Gostaria de ler o capítulo 18, verso 1, que diz: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedro, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte dos principais, dos sacerdotes, dos fariseus e alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobrevia, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: Sou eu. Até aqui. Meus amados, depois de Jesus dar suas últimas instruções aos seus discípulos, sabendo Jesus que a hora estava próxima, Jesus celebra uma ceia e convida os seus discípulos para ceiar com ele. Na ceia que Jesus celebra, a Bíblia diz que Jesus revela que um deles seria o traidor. O texto sagrado mostra que os discípulos ficam perturbados entre si em quem seria o traidor. E Pedro olha para João, que está próximo a Jesus, aquele que inclinava-se a cabeça no peito de Jesus, João. Pedro olha para João e pergunta, fala para ele quem é o traidor. E a resposta de Jesus foi: aquele que eu der o bocado molhado, ou o pão molhado. Jesus molha o pão e entrega para Judas. A Bíblia revela que o espírito de Satanás possui Judas naquele momento. E Jesus olha para Judas e diz: o que tem que fazer, fazei-o depressa. Judas se retira e vai fazer o que estava já no seu coração. Depois desse episódio, Jesus vai para o jardim do Getsêmani, lugar onde Jesus costumava orar com seus discípulos, se reunir com seus discípulos, um lugar de intimidade. Porém, o texto que nós lemos do capítulo 18, esse capítulo 18, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, a prisão de Jesus no Getsêmani. Está no verso 1 até o verso de número 18. A segunda parte é o julgamento de Anás. E a terceira parte é o julgamento de Pilatos. A primeira parte, que é a prisão de Jesus, o texto sagrado revela que Judas, aquele que havia de traí-lo, ele reúne a corte dos principais sacerdotes, os fariseus e alguns soldados, e vai até Jesus no Getsêmani, porque o texto é enfático em dizer que Judas conhecia aquele lugar. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que o traidor geralmente conhece o lugar da nossa intimidade. Judas conhecia aquele lugar porque muitas vezes estava ali com Jesus orando. Então Judas sabia que Jesus estaria naquele lugar, que é o lugar de intimidade. E Judas sobe com os soldados, com os principais dos sacerdotes e fariseus. E a Bíblia diz que eles vão com lanternas, com tochas e com armas para prender Jesus. A ponto que em outro evangelho, o texto vai dizer que Jesus ele fica tremendamente chateado, porque Jesus até interpela eles dizendo: estive com vocês
na sinagoga, no local de adoração, buscando a Deus, e agora vocês vêm atrás de mim com armas para me prender? A segunda lição que eu aprendo com isso é que quem usa armas não mostra ser mais forte do que aquele que está desarmado, mas mostra ser mais fraco, porque precisa de armas para impor domínio sobre o outro. Embora que Jesus jamais se deixaria ser dominado por armas, a não ser que ele não quisesse. Mas aqui, Jesus, ele deixa ser preso, ser relevado, porque era propósito, era o tempo. Desde o capítulo 2 do Evangelho de João, no primeiro milagre que a Bíblia menciona, Jesus transformando a água em vinho, quando Maria diz acabou o vinho, Jesus diz ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, o ministério de Jesus era no tempo, e o tempo é chegado. O texto revela também que Jesus, sabendo que eles vinham para prendê-lo, Jesus se adianta. Se Jesus não quisesse ser preso, obviamente ele teria fugido. Mas era objetivo de Jesus era cumprir a missão dada por seu Pai, pelo nosso Deus. A ponto que Jesus se adianta. Eles estão vindo, Jesus vai de encontro a eles. E quando Jesus se adianta até eles, Jesus diz: a quem procurais? Uma lição importante, a terceira lição que eu aprendo com esse texto, é que não devemos fugir das nossas responsabilidades. O objetivo de Jesus é cumprir a missão. Tem muita gente recuando no meio da caminhada. Tem muita gente enfraquecendo. Muita gente recuando. O momento não era fácil, era um momento difícil. A Bíblia fala que Jesus, na sua agonia, ele até suou gotas de sangue devido a tamanha agonia, a ponto de Jesus dizer para o Pai: se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele continua dizendo: porém, não seja feito o que eu quero, mas a tua vontade. Tem muita gente que quer fazer a missão, quer fazer a obra de Deus, mas o seu eu tem prevalecido. Não tem que prevalecer o meu e o seu eu, mas sim prevalecer a vontade do Pai. Jesus se adiantou, e o texto revela que quando Jesus se adianta, ele pergunta: a quem procurais? Eles disseram: a Jesus o Nazareno. E Jesus responde: sou eu. Novamente Jesus pergunta: a quem procurais? Ele: Jesus de Nazaré. E ele responde: sou eu. E o texto revela que ao ouvirem que era ele, eles caíram por terra, devido ao tamanho do poder que Jesus possui. Só nesta palavra, sou eu, fez com que todos caíram por terra. A corte, os soldados, os fariseus caíram por terra diante do nome do eu sou. Lembra lá no Egito, quando Moisés vai falar com Faraó, Moisés pergunta para o Senhor: eu digo que eu vou no nome de quem? E o Senhor responde: diga para Faraó que o grande eu sou te enviou. Esse nome tem poder, irmãos. Poder para derrubar todos os principais, todas as potestades. Aqui não era pessoas de pequena não, pessoas pequenas não, aqui eram os principais, os príncipes dos sacerdotes. Aqui era o poder bélico, aqui era o poder dos soldados, aqui era o poder da religião predominante da época. E eles caíram por terra somente com essa frase: eu sou. O texto também diz que Jesus, ele fala para eles: olha, deixa ir estes, para que se cumpra a palavra. Ou seja,
Jesus, ele quer cumprir a palavra, que nenhum daqueles que tu me deste se perdeu. Ele quer cumprir a palavra. Jesus não veio abrogar a lei, mas Jesus veio cumprir a lei. E ele cumpriu a lei e os profetas. Tudo que foi profetizado acerca dele, ele cumpriu. A lei e os profetas. Interessante que o texto revela que Pedro, ele tinha uma espada. E Pedro, ao ver que um dos soldados se aproximavam de Jesus para prendê-lo, Pedro puxa essa espada. Uma lição importante: todo discípulo tem que ter uma espada. A espada representada aqui, obviamente, é a palavra de Deus, que é uma espada afiada de 2 gumes, que tem poder de penetração na divisão da alma e do espírito, e é apta a discernir entre juntas e medulas e intenção dos corações dos homens. Pedro tinha a espada. Você tem a espada. Porém, o texto revela que quando Pedro puxa a espada, ele fere o soldado do sumo sacerdote, chamado Malco. Este servo do sumo sacerdote era um judeu que sonhava em ser sacerdote. Estudou pelo menos 5 anos para ser um sacerdote. E depois de se formar neste estudo, ele tinha que andar com o sumo sacerdote para aprender na prática o que é ser um sacerdote. E agora Pedro, para defender a Jesus, ele puxa a espada e fere, arrancando a orelha direita do sumo sacerdote. O texto é bem enfático em dizer a orelha direita. Por que a orelha direita? Porque para ser sacerdote não poderia ter nenhuma anormalidade. Quando era para ser consagrado a sacerdote, ungia-se o dedão do pé direito, o dedão da mão direita e também a orelha direita, para consagrar-se a sacerdote. Obviamente que Pedro, ele não mirou na orelha. Pedro tentou arrancar de fato a cabeça de Malco. Porém, ele arranca a orelha direita, ele fere a Malco. Uma lição importante nesse texto é que, sendo discípulo que carregamos a espada, temos que ter habilidade para usar a espada. E Pedro não tinha habilidade a ponto de ele ferir a Malco, estragar o sonho do Malco. Porque Malco não tinha problema nenhum com Jesus, Malco estava ali para cumprir ordens. E quando ele arranca a orelha de Malco, ele fere a Malco, o texto revela que Jesus vai, pega a orelha de Malco e coloca no lugar de volta. Jesus mostra para Pedro que a espada nunca foi para ferir ninguém. A espada deve ser usada para trazer vida e não morte. Para trazer um refrigério e não dor. Tem muita gente que carrega a espada, mas não sabe usar. Quando abre a espada, quando abre a palavra, usa sempre para ferir. E isso o texto nos revela que Jesus vem consertar o erro que Pedro comete. Jesus coloca a orelha, olha para o texto diz: mas Jesus disse a Pedro: guarda a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, não atrapalhe a obra de Deus, porque o obreiro que não sabe usar a espada, ele atrapalha a obra de Deus. A obra de Deus é que Jesus cumprisse a missão, que Jesus fosse para o Calvário, morrer como ovelha muda no matadouro para trazer salvação. Só que Pedro, ele quis atrapalhar a obra. Por que ele quis atrapalhar a obra? Porque ele quis impedir que Jesus fosse preso para cumprir a missão.
de Jesus perante Anás. Anás, ele era sogro do sumo sacerdote Caifás. Mostra um monte de irregularidades nesse julgamento, pois o texto diz que Jesus foi conduzido à casa de Anás, sogro do sumo sacerdote Caifás, altas horas da noite. E, por ser já tarde da noite, às pressas, Anás, ele procura elaborar um conselho, uma espécie de conselho, e nesse conselho eles procuram como julgar a Jesus, como levar esse julgamento. Para quem não sabe, Anás, ele já era deposto do seu cargo de sumo sacerdote, e agora o seu genro Caifás está na posição de sumo sacerdote. Caifás foi aquele que fez a predição que precisaria um homem ser morto pela nação. Ele foi nomeado pelo procônsul Valério Crato e exerceu até o ano 37 depois de Cristo o seu ministério de sumo sacerdote, segundo Flávio Joséfo. A chegada de Jesus na casa de Caifás foi tarde da noite, como eu disse, e os membros do Sinédrio convocaram ali, com urgência, um interrogatório. E nesse interrogatório, o objetivo, na verdade, era reunir provas contra Jesus. Vamos ler João, capítulo 18, verso 20. Quando Jesus, ele se declara no meio desse julgamento, dizendo: declarou Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas quanto no templo, onde todos os judeus se reuniam. Nada disse em oculto. Porque aqui, nesse interrogatório, o conselho, os sacerdotes, enfim, eles estavam querendo reunir provas contra Jesus, perguntando acerca da sua doutrina, dos seus discípulos. E Jesus aqui, ele menciona que ele não deixou nada em oculto. Tudo ele já revelou nas suas pregações, tanto no templo, quanto nas sinagogas, até mesmo à beira-mar, Jesus pregou abertamente. E o que é interessante é que nesse julgamento existem algumas falhas, algumas irregularidades, porque segundo a lei, as testemunhas de defesa deviam ser ouvidas primeiro do que o réu. E aqui eles interrogam a Jesus e não as testemunhas de defesa. Segunda coisa, segunda irregularidade, ninguém podia ser punido antes de ser julgado. Se você ler o verso 23, vai dizer: replicou Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Perceba que Jesus já estava recebendo punições antes de ser julgado. E o pior ainda, Caifás, ele elabora, na verdade, e traz falsas testemunhas contra Jesus. Aqui Caifás, ele está fazendo um plano para que Jesus viesse ser condenado nesse julgamento que é totalmente irregular. O interrogatório agora continua perante Pilatos. A Bíblia vai dizer que Pilatos já interpela Jesus perguntando: és tu rei dos judeus? Perceba que continuam querendo reunir provas contra a Jesus. Porque essa pergunta aqui é tendenciosa.
És tu rei dos judeus? Ou seja, um rei político que se revoltaria contra o Império Romano? Essa é a pergunta de fato que Pilatos quer ouvir. E perceba que Jesus responde dizendo: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? E replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que você fez? Jesus responde dizendo: o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os ministros do meu reino, eles lutariam para que eu não fosse entregue. Portanto, meu reino não é deste mundo. O meu reino não é terreno. E o texto revela que quando Jesus fala isso, logo então Pilatos, ele responde: logo tu és rei. Se você diz que o teu reino não é deste mundo, mas você é rei, logo tu és rei. Novamente querendo forçar provas contra a Jesus. E responde Jesus: tu dizes que eu sou rei. Aí ele responde: e para isso eu nasci. Para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Porque todo aquele que é da verdade é meu. E Pilatos agora ele pergunta: e o que é a verdade? Logo o texto revela, João revela que logo Pilatos ele se volta aos judeus e diz: eu não acho nele crime algum. É costume, olha só que Pilatos diz: é costume entre vós que solte um por ocasião da Páscoa. Quereis que solte o rei dos judeus? Quereis que solte a Jesus? Perceba que Pilatos ele não viu crime algum em Jesus. E agora ele joga para o povo. É costume soltar um por causa da Páscoa. Quereis que solte o rei dos judeus, a Jesus? E olha o que o povo diz. O povo vai dizer: então gritaram, verso 40, todos novamente: não, este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era ladrão, era salteador. E o povo escolheu Barrabás. Até aqui, e continuaremos no capítulo 19, no próximo vídeo. Você que está achando interessante essa reflexão, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e volta aqui para juntos meditarmos no capítulo 19 de João. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.